Se quiserem fazer uma pergunta, sempre podem levantar a mão ou interromper, tá? Que é um prazer responder as perguntas ou qualquer outra sugestão, podem sempre falar, tá? Espero que esteja mais claro. Hoje eu coloquei mais uma luz aqui. Então, acho que outra vez achei que estava meio escuro. Então, vamos ver se fica bom assim. Então, hoje, então, deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Acho que foi, né? Oi, sim, tá ótimo. Então, hoje então vamos falar da unidade 7. Então é nosso penúltimo capítulo, ou penúltima unidade, né, do nosso fichário, que nós vamos trabalhar esse ano com os nossos estudantes. E eu não sei vocês, mas quando eu chego nessa época do ano, eu fico meio preocupada já, porque tem um monte de coisa que a gente quer ensinar e parece que não dá tempo para tudo. Mas a minha sugestão sempre é, quando os professores falam, mas falta isso, falta aquele outro, não vou conseguir dar conta de tudo. Não, a gente geralmente não dá conta de tudo, mas o importante é que eles aprendam os conceitos básicos. Então, principalmente primeiro ao terceiro ano. Isso ficou para mim ainda mais claro agora depois da pandemia, porque os nossos estudantes, eu dou aula de sexto ao nono, então, os nossos estudantes de sexto ao nono chegaram muito sem conceitos. Por quê? Porque não foram trabalhados, né? Foram trabalhados, claro, né? Sempre falando, né? Todo mundo fez o melhor que pôde durante a pandemia, mas nada como estar presente numa sala de aula com os estudantes. Então, o que a gente percebeu? Que eles têm muitos conceitos que eles vinham com esses conceitos prontos lá no sexto ano, ou pelo menos bem encaminhados, agora eles não têm. Então, a gente precisa retornar muito mais. Então, o trabalho do primeiro ao quinto ele é muito importante. E ou vocês, de primeiro ao terceiro, fazem o início desse trabalho. Então, a construção de conceitos é muito importante. Então, hoje, então, os capítulos ali do primeiro ano, ele fala nessa unidade sobre a composição e decomposição de números, adições e subtrações em resolução e elaboração de problemas, de situações problemas, cédulas e moedas do real, algumas regularidades que nós temos visto que no primeiro ano tem em todos os capítulos, isso, todas as unidades, o que é muito importante, e depois um pouco sobre figuras planas, né, em contornos de faces de sólidos geométricos. Então, algumas dessas coisas, como por exemplo as figuras planas no contorno, tem também no segundo ano. E no segundo e no terceiro ano vai ter outros conteúdos, outros objetivos, outras habilidades a serem desenvolvidas, bem parecidas entre si. Então, eu imaginei aqui no primeiro ano, a gente vai trabalhar mais com as dezenas e com as unidades, com a composição e decomposição de números. Para isso, no livro, nós temos, no fichário, desculpa, temos várias atividades com o material dourado. E eu trouxe outro material aqui, que são as fichas sobrepostas. Então, as fichas sobrepostas nós já temos trabalhado no segundo e no terceiro ano, principalmente, se não me engano, no terceiro ano. Elas são uma outra forma de ver os números. E, às vezes, depende como está o andamento na sala de aula com o primeiro ano, talvez ajude um pouco, mas elas são mais abstratas que o material dourado. Então, quando a gente vai, antes de fazer as atividades no fichário sobre o material dourado, ou, desculpa, sobre os números, a composição, decomposição, eu costumo dizer, antes de abrir até o fichário, né, a gente vai fazer várias outras atividades com decomposição com composição e decomposição de números naturais. Então, lá no livro do professor, né, no anexo do livro do professor, várias sugestões foram dadas que podem ser usadas por vocês. E hoje eu trouxe aqui mais uma, eu sempre tento trazer uma ou outra sugestão, além daquela que a gente já tem lá no livro, né, no livro do professor,
para que vocês possam ampliar. Isso, óbvio que não é necessário, não há necessidade de fazer tudo isso. Vocês vão fazer o que é melhor para os seus alunos, sempre adequando a sua turma. Mas esse material das fichas sobrepostas aqui, eu fiz umas bem pequenininhas aqui, que é mais fácil da gente ver com o material aqui por causa do computador. Mas aquelas que foram usadas no terceiro, no segundo e no terceiro ano, que tem no anexo de um dos livros, elas são ótimas que vocês podem usar. Então, eu vou fechar aqui um pouquinho a apresentação para mostrar para vocês como imaginei esse trabalho. Então, aqui, ó, as fichinhas, elas são bem simples aqui, ó. Assim, o aluno, por exemplo, ele vai aqui, aqui tem as fichas do 10, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E aqui as unidades, então as dezenas completas e as unidades. Então, a gente tem aqui esse material. Eu acho que assim, do jeito que eu tenho aqui, ele é um pouco pequeno para os alunos do primeiro ano. Por isso que eu sugiro aquele material que está lá no anexo do livro do terceiro ano. Então, por exemplo, o aluno vai lá montar, compor um número 23, por exemplo. Então, aqui, como material dourado, eu tenho 10, 20, 21, 22, 23. Então, eu posso usar aqui, ó, qual é a dezena? A dezena deste número aqui é o 20. E quantas unidades eu tenho? 23. Por isso que elas se chamam fichas sobrepostas, porque você vai sobrepor as fichinhas. Então, aqui, ó, a dezena e as unidades, que são 3, né? Aqui, ó, 20, eu pego o material e posso montar ele aqui. Claro que isso também pode ser feito com palitos. Então, eu já tenho sugerido para vocês aqui o uso dos palitos de sorvete e os elásticos, porque daí nos palitos de sorvete para o primeiro ano é muito bom, porque eles vão fazer o grupinho de 10 e eles vão ver lá os 10 juntos e daí agrupados para fazer os montinhos de 10 e depois as unidades soltas. Então, aqui é uma forma. Também já falamos, então, aqui. Então, eu quero 30, por exemplo. 30 e vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 30. 10, 20, 30. Então, eu vou pegar a dezena aqui, né? As dezenas são 30 unidades, 3 dezenas e 8 unidades. Então, eu sobreponho aqui no zero o 8, fica 38. Então, é uma outra sugestão que vocês podem fazer lá com seus estudantes. Outra coisa, falando agora em dezenas, centenas, em agrupamentos, esses dias eu estava num lugar ajudando na festa lá da nossa escola, e nós fizemos, no final, claro que a gente precisa organizar tudo e organizar o dinheiro. Era uma festa e a ideia era arrecadar dinheiro para a escola. Então, o que que a gente fez? Eu achei bem interessante uma coisa que me chamou a atenção de novo, que a gente faz desde lá com as crianças, mas que a gente continua fazendo de adultos. Então, a gente pegou todo o dinheiro e, para contar o dinheiro, a gente colocou sempre em montes de 10. Então, eu tinha lá as cédulas de R$ 50. Então, eu sempre colocava montinhos de 10. Por que montinhos de 10? Porque é mais fácil de contar. Então, quando eu faço montes de 10, eu já sei, ó, 10 montes de 50 vai dar 500. Então, é mais fácil de contar. Então, lá as crianças vão aprendendo isso lá no primeiro ano. Então, uma sugestão que uma professora deu, eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir novamente, são as tampinhas. Então, pedir para as crianças dar um monte de tampinhas, jogar um monte de tampinhas lá na sala, claro, não demais, né? Num montinho lá, e dizer para elas: eu quero que vocês contem. E observar como eles vão fazer, não falar nada. Então, alguns vão organizar numa fila e depois vão contar, outros vão fazer montinhos. Porque se eu fizer montinhos é mais fácil depois de eu não, é mais fácil de eu não me perder.
É mais difícil de me perder quando eu organizo aquilo que eu vou contar em conjuntinhos. Pode ser de 10, pode ser de 20, daí vai depender do que eu já estou contando. Então, essas atividades, elas ajudam a criança a perceber a importância que o nosso sistema de agrupamentos tem na vida cotidiana. Então, por isso que é uma forma de trabalhar com eles. Então, lá no nosso fichário, nós vamos ter várias atividades sobre isso. Então, por exemplo, lá na página 186, nós temos essa atividade. Então, podemos compor os números usando adições, observe. E daí a criança já vai ter feito isso lá com o material, e aí ele vai fazer no fichário depois. Então, aqui, então, lá tem vários, né? Eu peguei só um exemplo. Depois, na outra página, ele, se não me engano, ele vai fazer o contrário, né? Vai dar um número, o aluno tem que desenhar e assim por diante. Então, a criança vai, a partir do que ela já fez lá no concreto, lá no, com o material, né? Ela vai fazer depois no fichário. Então, observe depois, aqui tem uma atividade de investigação, achei ela bem interessante, porque a palavra investigação, ela leva o aluno a se divertir, talvez um desafio, né? Investigar alguma coisa é legal. E nós trabalhamos a investigação na matemática, ela está bastante citada nos textos atuais, porque ela faz a criança pensar sobre as coisas. Então, realmente, a ideia é investigar um conceito, uma ideia matemática. Então, aqui Teca enfileirou uma dezena de cubinhos ao lado de uma barrinha. Então, o importante aqui é usar os dois, tá? Usar lá e fazer a fileira. E depois ela fez uma investigação. Ela enfileirou 8 cubinhos e observou que faltam 2 cubinhos para completar 10 cubinhos. A professora falou que Sophie pode escrever, então, essa descoberta que ela fez em forma de uma adição. 8 mais 2 igual a 10. Agora é a sua vez. Usando o material dourado, encontre outras formas de compor 10 unidades e escreva em forma de adição. Use o material dourado para investigar, para fazer a sua investigação, né? Para ajudar. Então, claro que a criança aqui, a ideia é que ela perceba: ah, se eu colocar 5, vão faltar 5. Então, 5 mais 5 dá 10. Se eu colocar 3, vão faltar 7. Então, 3 mais 7 também é 10. E assim ela vai descobrindo todas as formas, né, de compor a quantidade 10. Por que isso é bom? Primeiro, ele vai fazer diferentes cálculos de adição. Segundo, ele vai desenvolver habilidades de cálculo mental. Então, quando a gente observa alunos que têm dificuldade nos cálculos, muitas vezes eles não conseguem fazer esses cálculos básicos, como, por exemplo, uma criança, quando chega lá no final do quinto ano, a gente gostaria, o ideal é que, se você falar para ela 8 mais 2, ela fala 10. 8 mais 4, ela fala 12. Ela não precisa pensar, mas ela também não precisa ter decorado isso. Não estou falando de uma decoreba. Estou falando dela construir essas ideias e isso ficar tão claro para ela que, ao falar 8 mais 2, ela não precise mais pegar 8 dedos, mais 2 dedos, contar até 10. Por quê? Porque isso tem que ficar, a gente chama isso de significados, né, matemáticos que ela já tem que ter, não que ela não pode usar os dedos. Muito pelo contrário, os dedos estão sempre com a gente e devem nos ajudar a fazer os cálculos. A criança não precisa ter, nunca precisa ser dito para ela não usar os dedos. Eu, particularmente, na maior parte da literatura que a gente lê, sempre é incentivado o uso dos dedos. Até, por sinal, agora, terceiro ano, quando eles começam a fazer a tabuada, que é do 2, 4, 6, 8, 10, é interessante eles usarem os dedos e terem suas estratégias de saber os resultados das tabuadas. Então, eu não sou contra. O que a gente gostaria que até o final do terceiro ano a criança conseguisse entender e saber decor, memorizado,
os cálculos básicos, como 5 mais 5, 5 mais 2 e essas coisas. Então, fazendo uma atividade que nem essa, a gente chega nisso. Se você observar que teus alunos estão gostando muito disso, comece a fazer com outras quantidades. Por exemplo, 12, 20, e fazendo o cálculo mental juntamente com eles, que vai resultar em crianças que pensam sobre as operações, que entendem as operações, e é isso que a gente quer. Então, lá no nosso material, nós vamos ter lá no final, então lá na página 203, na verdade ele está no final do capítulo, este jogo. Eu, particularmente, sugiro que puxe ele para frente. E, mais do que isso, que você não faça ele só uma vez, porque ele é um jogo simples e que pode ajudar muito as crianças a memorizarem essas adições básicas. Então, lá na página 203, nós temos estas cartas que podem ser recortadas, mas que não precisam ser essas. Se você tem cartas de 0 a 9, nesse caso, né? E uma carta, no caso de uma estrela ou qualquer outra coisa, aqui é uma estrela, mas pode ser outra coisa, já vou mostrar a minha que eu fiz aqui, que não é uma estrela. Ixi, onde que é? Foi para... Ah, achei, desculpa. A minha cartinha aqui, que eu fiz um pouco diferente, é só uma cartinha tipo um coringa, tá? Que não precisa ser. O jogo, ele é simples, as crianças vão, cada uma, recortar as cartas do seu fichário. O ideal aqui é colar essas cartas num papel um pouco mais grosso. Eu sugiro aquele de 180 gramas, que ele é bem tranquilo. Ele não é uma folha tão cara que você pode colar o seu e depois recortar. Lembrando que colar essas coisas assim com cola branca geralmente fica manchado, então o ideal é colar com cola bastão. Experiência própria de já ter perdido algum material em função disso. Então, o que, que a gente vai fazer? Aqui, o material são 3 jogos de cartões de cartas, do 0 ao 9, e uma estrela para cada um dos jogos. Mas pode ser feito só com 2 jogos. Por que 3? É que aqui a gente colocou porque são 3 ou 4 estudantes. Se forem 4, aí a gente vai precisar de mais cartas. Se forem 2 estudantes só, ou 3, dá para ser 2 jogos, é o suficiente, que eles vão ter que pegar na mão, né, segurar. Então, o primeiro, as cartas são embaralhadas, né, ficam sem eles verem, e são distribuídas entre os participantes. Aí, em sentido horário, né, o primeiro jogador vai colocar uma carta. E aí, logo depois, o segundo coloca uma carta também. Se o segundo jogador tiver uma carta que, somada com a que está na mesa, dê 10, ele pode pegar as 2 cartas para si. Então, observem aqui, ó, em sentido horário. Então, o segundo coloca uma carta ao lado da primeira, tentando formar a soma 10. Sempre a ideia é essa. Se ele conseguir, recolhe as cartas, que somaram 10. Se ele não conseguir, o próximo deverá colocar uma carta na mesa e tenta formar a soma 10. Então, por exemplo, o primeiro lá colocou 3 e o segundo colocou 2. Então, o terceiro lá, se ele colocar o número 5, ele pode recolher todas as cartas. Se ele colocar, por exemplo, o número 8, ele pode pegar só o 8 e o 2, ele não precisa pegar todas. Então, a carta com a estrela, ela é um coringa, então ela funciona para qualquer coisa. Então, se eu tiver um 5 lá e tiver a estrela, eu posso pegar o 5 e a estrela, que vai formar 10, entre aspas, né? Não vai formar 10, mas a ideia é essa. Então, na mesa tem somente o número 9. Então, o jogador não tem o 0, não tem o 1, nem a carta com estrela, deve colocar outra carta qualquer. Então, ele sempre tem que colocar uma. E o próximo, então, ele pode fazer. Então, o jogo ele vai até que um dos jogadores fique sem cartas, ou então, não ser mais possível formar a soma 10. Então, vencerá o jogo quem tiver um maior número de grupinhos de cartas com a soma 10. Então, não importa se ele, por exemplo, usou 4 cartas para formar a soma 10, vale só um grupo. Então, claro, vocês, professores, conhecendo a sua turma, se vocês acharem, por exemplo, acho que a carta coringa vai dar confusão na cabecinha deles, então tire. O importante é jogar. Outra coisa, você pode dizer assim, deixa eu mostrar aqui para vocês as cartas que eu organizei aqui, não são as do livro, porque eu já tinha essas, estão aqui. Eu organizei a minha com uma estrelinha, com um coração aqui, que eu tinha, a minha filha tinha esse adesivo, então eu usei essa.
Então, qualquer uma carta diferente. Então, a ideia é que eles juntem as cartas, dividam entre os jogadores, aí o primeiro vai lá, né, das suas cartas, então aqui eu vou dividir em 2 grupos, assim, tem que ser número igual, mas só para dar um exemplo. Então, eu sou o primeiro que joga, então eu coloquei o número 5. Aí, o outro estudante vai olhar suas cartas e vai olhar o que que eu tenho aqui. Será que eu consigo formar 10? Então, eu não tenho, eu preciso de um outro 5, né, para formar 10, mas eu não tenho nenhum 5 aqui. Eu não tenho, então eu vou colocar o 8. Aí o primeiro, no caso, nós estamos jogando em dupla aqui, né? Eu contra mim mesma. Aí eu vou pegar minhas cartas de novo. Ah, eu tenho um 2 aqui. Então, eu posso colocar o 2 no lado do 8. 8 mais 2 é 10. Então, esse grupinho é meu. Agora, o outro jogador aqui vai jogar de novo. Então, ele já não tem 5, ele já descobriu isso, né? Então, eu vou colocar outro, eu vou colocar o 3. Então, agora esse aqui pode pegar. Ah, eu tenho este aqui, deste lado aqui, ele tem o 5, então ele tem mais um grupinho. Então, já tem 2 grupinhos. Agora, este aqui tem 3. Então, ele tem que ver qual é o número que falta para completar 10. Aí, esse grupo aqui, o primeiro jogador aqui está com muito azar hoje. Então, ele colocou 4. Então, esse aqui vai jogar de novo. E assim por diante. Agora, se vocês acharem, se a turma de vocês, ou na turma de vocês, tem alguns estudantes que têm muita dificuldade ainda com os números, por exemplo, associar 3 a 3 unidades, a 3 cubinhos, por exemplo, vocês podem fazer cartas diferentes. Em vez de só ter o 3, pode ter o 3 e pode ter desenho de 3 coisas aqui embaixo. Aí a criança pode fazer, eu vou colocar cubinhos agora só para dar o exemplo, mas pode ser carta com os desenhos, né? Então a criança, na hora que ela vai pegar a carta, suponhamos então aqui que tem os desenhos, tem essas 2 cartas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, só tem 7. Então, muitos alunos ainda precisam desse apoio, né? Então, quando o estudante precisa desse apoio, você pode, então, fazer cartas com desenhos para eles. Porque nessa época do ano, a gente gostaria, né, que os nossos estudantes já tenham a relação quantidade-símbolo. Mas a gente sabe que isso pode acontecer de não ter ainda. Então, o estudante, a gente pode ajudá-los, os que tenham dificuldade, a gente pode ajudar fazendo cartas desse jeito. Outra brincadeira no primeiro ano, que é muito válida, primeiro e segundo, esse joguinho pode ser feito no segundo ano para desenvolver o cálculo mental tranquilamente. O terceiro ainda pode ser feito, quarto e quinto também, porque eles gostam, é divertido. Outra coisa que a gente pode fazer nos primeiros anos é jogar 2 dados. Então, eu posso lançar 2 dados, por exemplo. Aí eu lanço os 2 dados e olho, vou contar os pontinhos. Aqui deu 4 mais 2. A criança que tem dificuldade, ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pode anotar no seu caderno ou numa ficha. 4 mais 2 é igual a 6, porque ele contou a soma. Então, estou desenvolvendo cálculo mental com os meus estudantes, que isso é básico para que depois ele possa ter uma rapidez nos cálculos. Depois, lá no nosso fichário, nós vamos ter vários problemas que podem ser resolvidos usando o material. Aqui, no caso, tem os desenhos. Então, a criança já tem essa habilidade de fazer só com o desenho, mas antes de resolver, ele pode. Eu imagino aqui, e não só imagino, como eu faço com os meus alunos, eu tenho o 6º ano, antes da gente fazer, muitas vezes a gente faz com o material. Então, não tire ainda o caderno, vamos fazer o livro, o fichário, onde eu vou anotar a folha. Primeiro, vamos fazer a tarefa na mesa, a ideia que eu estou trabalhando. Então, aqui, por exemplo, nós estamos trabalhando com uma subtração, né? A ideia de subtração aqui. Então, ele tinha essas 10 moedas aqui, que não está escrito que ele tem 10, mas ele tem ali pelo desenho,
E daí ele comprou um lápis por R$ 2. Quantas moedas sobraram? Então, ele vai desenhar. Então, ele vai riscar, pode riscar, ou de qualquer forma ele pode fazer. Mas a gente sabe que alguns estudantes vão precisar de um material. Então, que ele tenha sempre à disposição algum material. Ele pode colocar moedinhas mesmo, né? Que no final do capítulo tem moedinhas para recortar, ou ele pode simplesmente colocar uma tampinha ou um cubinho para cada um dos desenhos ali. E depois ele comprou uma borracha por R$ 3. Quantas moedas ele ainda tem agora? Então, primeiro ele gastou 2, depois gastou 3. Então, ele vai fazendo aqui os desenhos, né? Vocês notaram que aqui é dito para ele desenhar. Que a ideia é aqui que ele não precisa usar cálculos. Ele pode deixar indicado lá, 10 menos 2 igual a 8, depois 8 menos 3 igual a 5, mas não há necessidade. O importante é que ele chegue aqui nas respostas. Aqui, no primeiro, nas 8 moedas, escreveu 8 moedas, ou R$ 8, e no segundo, então, os R$ 5. Então, lá na próxima página, temos mais uma atividade nesse sentido, né? A número 5 ali, que tem aqui as moedas do Luke, as moedas da Julie, né? E daí ele vai fazer a comparação aqui de quantas moedas tem ao todo, quem tem mais, quem tem menos e assim por diante. E quantas moedas a mais a pessoa tem. Então, fazer a comparação. Então, aqui e essa atividade, esse pensamento de comparar quantidades, ele é mais difícil do que as outras situações de subtração. Então, por isso que no primeiro ano ele só precisa fazer isso como uma ideia a mais, porque não está nem na base para o primeiro ano ainda. Mas isso não quer dizer que ele não possa fazer, né? Porque a base é o mínimo. Então, a gente sempre pode ir além. Então, como eu posso ajudar a resolver meu aluno, ajudar o meu aluno a resolver uma situação que nem essa, que é do a mais? Então, coloca uma tampinha, por exemplo, para cada uma das moedas e depois faz 2 fileiras. Qual ficou a mais comprida? Quantas tampinhas a mais tem nessa fila que ficou mais comprida? Né? Então, são formas da gente ajudar o nosso estudante. Então, depois temos também a elaboração. Então, porque a elaboração de problemas ela está muito presente na base. E por que o estudante tem que elaborar? Porque ao elaborar, ele vai estar pensando melhor ainda sobre as situações que ele está enfrentando aqui. Porque quando ele resolve, claro que ele aprende a resolver problemas, pensar nos conteúdos e nas habilidades que ele está desenvolvendo, é importante. Só que quando ele vai criar uma situação, criar uma nova situação, ele vai usar ainda mais conceitos e habilidades, ele vai precisar de mais habilidades, porque tem a escrita, ainda tem a elaboração da frase, porque eu não sei se vocês têm notado, eles têm muita dificuldade, eles até falam, mas se é para pôr no papel já é mais difícil. Então, óbvio que aqui estamos trabalhando com alunos de primeiro ano. Então, as situações, elas vão ser bem simples. E não precisa ser muito difíceis mesmo. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, nós temos 8 balões. Então, provavelmente, aqui a criança vai dizer que estouraram 5, ou voaram 5, né? Vai depender da situação que a criança pensar aqui. Depois, então, tem o contorno das faces dos sólidos. Então, qual é a ideia quando a gente trabalha com os sólidos geométricos? Vocês devem ter notado que a gente começa trabalhando lá nas outras unidades com os sólidos geométricos, ou seja, com as figuras espaciais. Então, eu trouxe aqui uma caixinha aqui de creme, né? De creme de rosto. O que eu vou fazer quando eu faço esse tipo de atividade com o meu aluno? A ideia é que ele observe que os poliedros, eu posso usar o nome, mas eles não precisam decorar, né? Aqui, por exemplo, um prisma, né? Esses poliedros, nas faces, eles têm figuras geométricas planas. Então, aqui, essa face, por exemplo, é um retângulo. Na verdade, essa caixinha que eu peguei aqui, todas as faces dela são retangulares. Então,
Quando ele vai contornar lá, colocar no papel, pegar o seu lapisinho e contornar, ele vai tirar e observar, opa, deu uma figura plana. Para aluno de primeiro ano, não é uma coisa muito fácil, né? O professor vai estar pensando assim: como que eu vou fazer eles fazerem isso? Então, aqui, vou mostrar um pouquinho. Ah, tem que fechar aqui, né? Senão fica muito pequeno. Então, aqui, quando a criança então pega lá uma folha de papel, a ideia não é aqui que precisa contornar todas as faces nem nada, mas contornar pelo menos uma. Isso aqui precisa bastante de coordenação. Então, talvez uma parte dos alunos ainda não consiga e não vai ficar um retângulo perfeito, que nem o meu. O meu também não ficou perfeito aqui, né? Mas mais ou menos. Mas que eles possam fazer a relação. Que figura é essa? Porque o retângulo eles já nomearam. Então, eu vou pegar uma outra caixinha aqui. Olha, esta aqui, ela tem um triângulo. Então, se eu contornar o triângulo, essa face aqui triangular, eu vou obter um triângulo. Então, é interessante que eles observem qual é a relação entre as figuras espaciais, que ocupam espaço, com as figuras planas. Não precisa se preocupar em fazer tudo perfeito, contornar todas as faces. Não é isso. A ideia é que eles comecem a perceber. Isso está lá na base, a gente vai ver a habilidade é exatamente essa, que eles comecem a perceber que nas faces dos poliedros nós vamos encontrar formas geométricas planas. Quando ele estiver lá no quinto ano, ele já vai observar caixinhas como esta e vai dizer que essa base aqui tem forma de um hexágono, e ele vai contornar todas as faces, ele vai contar a quantidade de faces que o sólido, no caso, né? Esse aqui não é um sólido, porque ele é oco, mas a figura espacial tem. Então, ele vai construindo isso aos poucos. Então, a ideia é sempre fazer este tipo de atividade antes de fazer as atividades no nosso fichário, né? Para que a criança veja isso, veja que isso realmente aconteça. Então, aqui, então, nós temos este e também temos aqui outras atividades no livro. Então, se eu pego uma caixinha que nem essa, de batata, salgadinho de batata, se eu contornar, eu vou ter um círculo. Se eu contornar um cubo, esse aqui é um cubo, é uma borracha em forma de um cubo ou em forma de um dado. Se eu contornar essas faces aqui, eu vou obter o quê? Quadrados, porque todas as faces de um cubo são quadradas. Então, essa é a ideia, que eles observem isso. Então, lá no nosso livro, nós vamos ter isso. Nós vamos ter essas atividades. Depois, nós vamos para o capítulo a unidade 7 do segundo ano. Então, novamente, como eu já tinha falado, algumas coisas se repetem. Nós vamos trabalhar aqui no segundo ano com as figuras geométricas espaciais e planas, dobro, triplo, metade, terça parte, equivalência entre cédulas e moedas do real e localização e deslocamento aqui nesta unidade. Eu trouxe algumas ideias sobre as figuras geométricas espaciais e planas, dobro e triplo. Pelo nosso tempo também, né? Licença, só um pouquinho. Então, aqui, no segundo ano, ele começa a fazer relação com construções, no caso. Então, por exemplo, as pirâmides do Egito são parecidas com pirâmides, né? Aí ali tem uma construção na Alemanha, né? O Washingtonplatz, na Alemanha, que tem o formato de um cubo. E a Torre de Pisa, que tem o formato de um cilindro. E lá a Torre Elizabeth, né, na Inglaterra, tem uma parte ali que tem o formato de um prisma retangular. Então, por que que a criança tem que fazer isso?
Então, na verdade, não é uma atividade difícil e, em geral, todas as crianças fazem isso tranquilamente. Nem aquelas com dificuldade vão ter dificuldade aqui talvez também. Mas muitas vezes crianças que têm dificuldade lá na adição e subtração, elas têm mais facilidade na geometria e vice-versa. Só que alguns deles vão ter dificuldade aqui. Por que isso acontece? Porque a criança não consegue imaginar os sólidos geométricos. Eles não conseguem pensar isso espacialmente. Eles veem isso no plano só. Então, é importante a gente trazer objetos para a sala de aula que tenham esses formatos. Então, por exemplo, aqui, a caixinha de batata, né? De batata, de salgadinho de batata, ela tem aquele formato ali da Torre de Pisa. Aí fica mais claro para eles que isso aqui é um cilindro, porque agora no segundo ano a gente já vai nomear um pouco mais, né? E cobrar um pouco mais deles esses nomes. Não estou dizendo cobrar lá a prova, não é isso. Estou falando na sala de aula da gente repetir, falar mais vezes essas palavras, né? Para que eles comecem a criar esse vocabulário matemático, que o nosso objetivo final é esse vocabulário matemático. Então, aqui eu tenho o cilindro, a lata. Eu tenho aqui um cubo. Então, o que te lembra um cubo? Geralmente, o que mais as crianças falam é o dadinho do jogo, né? O dado de 6 faces, que é o que lembra um cubo. Então, eu tenho outras caixinhas aqui. Por exemplo, eu tenho uma caixinha aqui de tempero. Então, essa caixinha também, ela tem o formato de prisma. Tenho aqui uma caixinha de pasta de dente. Caixa de pasta de dente é muito bom para eles observarem, porque é uma coisa que está no dia a dia deles. E tem outras caixinhas mais interessantes, como, por exemplo, deste queijo. Então, ela tem um formato de um octógono. Olha que legal, para mostrar para eles, tá? Então, para eles irem aumentando o vocabulário deles de matemática, né? E de figuras geométricas. Claro que eles vão perceber que a maioria dos remédios, a maioria das caixinhas, elas têm o formato dos prismas aqui, por exemplo, caixinhas de remédios. Então, se vocês pedirem para eles trazerem caixinhas, eles vão trazer a maior parte das caixinhas vão ser prismas. Por que isso? Por que esse formato? Então, a gente sabe, né, que esse formato é o mais fácil de transportar, o que ocupa menos espaço, porque eu posso colocar um em cima do outro, um do ladinho do outro, e posso levar muitas caixas ao mesmo tempo. Então, por isso que é interessante, né? É mais econômico fazer caixinhas deste formato. Então, ali no fichário, vamos ter várias atividades e depois, então, aqui, né, relacionar figuras geométricas espaciais com objetos do cotidiano. Então, ir falando para eles que tem o formato disso, formato de cilindro, formato de prisma, formato de cone e os objetos que a gente conseguir trazer para a sala de aula, para que eles comecem a ter familiaridade com esses diferentes formatos. Depois, então, lá na página 215, nós vamos ter esse formato, o formato do cubo. Aqui o meu cubo. Então, eu tenho aqui um cubo, e daí pergunta quantas cores, né, foram usadas no seu cubo. Então, lá na página 241 do livro, tem um cubo com 6 faces de cores diferentes. Então, que a criança pode montar, que você pode montar daí com eles. E daí, eles vão pegar e contar quantas cores tem. Cada face tem uma cor diferente. E depois, então, falar para eles que cada face, né, cada cor ali, cada face está pintada com uma cor diferente. Depois, ele pede para contornar as faces, também para eles observarem que todas elas são iguais, para começar a observar as características dos sólidos geométricos. Depois, a sugestão dessa atividade do dobro lá no fichário, achei ela bem interessante. Vamos olhar aqui, ó. A ideia ali no fichário é o seguinte: você pegar uma folha de papel, dobrar no meio e colocar aqui
papel carbono. Então, eu tinha aqui em casa, né? E daí a criança vai desenhar ali, no caso, uma borboleta, tá? Eu não sou uma desenhista, sim, mas não precisa ser também só para a criança desenhar lá, né? Então, aqui uma borboleta. Eu achei a ideia bem legal desses desenhos. Claro que aqui as crianças vão fazer do seu jeitinho, né? As borboletas. A minha tá muito estranha aqui, mas é uma borboleta. Qual é a ideia? Da criança observar, ó, eu desenhei uma, o que que aconteceu aqui? Apareceu mais uma com papel carbono. Então, a criança vai ver que tem duas. Depois, ela vai fazer a mesma coisa com as bolinhas lá. Tenho duas bolas. Agora, eu vou olhar, depois que eu desenhei as duas bolas, vou enfeitá-las um pouco aqui para não parecer tão estranhas. Aí eu olho quantas bolas eu tenho agora. Eu desenhei duas, mas agora no final eu tenho uma, duas, três, quatro. Eu desenhei uma borboleta, mas agora eu tenho duas borboletas. O que significa isso? Neste caso, a ideia é trabalhar o dobro. Então, desenhei uma, tenho duas. Desenhei duas, tenho quatro. O que que é o dobro? É dobrar a quantidade ou multiplicar por dois. Mas isso ele vai aprendendo aos poucos. Então, lá na página 221, tem esta atividade aqui de dobro. Aqui, ó. Então, para essa atividade, então você precisa ter aqui o lápis, uma folha e um papel carbono, que pode ser comprado em qualquer papelaria, não é uma coisa cara, mas se você não tiver, faz o seguinte: faça a criança desenhar e depois apertar, e depois abrir e desenhar de novo. Vai passar o lápis em cima da marca, né? E daí vai ficar do mesmo jeito, tá? Ou outra coisa que dá certo, que eu já tentei, não fiz hoje, mas eu já tentei, é pintar com o lápis aqui assim, e daí desenhar, que daí o lápis vai aparecer do outro lado, que são formas que a gente pode fazer essa atividade. Então, qual é a ideia aqui, ó? Quantidade de desenhos que você fez. Você fez um desenho e quantidades de desenhos no total, eu vou ter dois. Nas bolas, eu fiz dois desenhos e no final eu vou ter quatro desenhos, ou seja, eu estou dobrando a quantidade, vou ter o dobro. Então, o dobro é outro conceito que eu vou estar trabalhando desde o segundo ano, né? No primeiro ano ainda não tanto, mas no segundo, terceiro, quarto, quinto, para que ele, ao falar de dobro, automaticamente ele já saiba que isso é multiplicar por 2, ou fazer ele mais ele. Então, o dobro do 1 é 2, porque 1 mais 1 é 2. O dobro de 2 é 4, porque 2 mais 2 é 4. O dobro de 3 é 6, porque 3 mais 3 é 6. E assim por diante. Depois, a gente vai trabalhar com triplo. Quando a gente trabalha com triplo... Ele não está indo, só um pouquinho. Agora, quando a gente trabalha com triplo, então, depois daquela atividade lá, vão ser colocadas várias atividades lá no fichário, uma delas é isso. E essa atividade eu também sugiro fazer com cubinho primeiro. Então, eu pego lá 3 cubinhos. Agora eu quero o dobro. O que que é o dobro? É ele mais ele. Então, vou lá pegar 3 cubinhos, que é o que eu tinha, mais 3 cubinhos. Quantos eu tenho agora? 6, porque 6 é o dobro de 3. Fazer isso na mesa mesmo, dar os cubinhos para eles, ou outro material qualquer, e dizer, peguem 5. Então, aqui eu peguei 6, né? Que eu estava com 6 na mão. Agora, vamos ver qual é o dobro de 6. Então, se eu tenho 6, eu vou deixar 6 na minha mesa, aqui no cantinho, já prontos, e vou pegar mais 6. O que que acontece agora? Quantos eu vou ter? Eu tinha 6, juntei mais 6, ou seja, mais uma vez a mesma quantidade. Agora eu vou contar. Claro que a gente sabe que está 12. Para a criança não é óbvio, então ela vai contar os 12 cubinhos aqui, vai encontrar 12. Então a ideia é que ela aprenda esses conceitos. Por isso que antes de fazer essa página lá no livro, faça com material, aquela lá, a sugestão é antes, e depois com o material em cima da mesa.
Depois, a gente vai falar com o D triplo e, novamente, lá no fichário tem uma atividade bem interessante que é com os pratinhos. Então, vocês viram que a gente já usou várias vezes pratinhos aqui. Quando eu trabalho com material, informação, ou com os alunos, eu sempre tento pegar materiais baratos, materiais que a gente consegue ter. Se eu não tenho pratinhos, copinhos na escola, com certeza tem, copos de plástico, né? Copos descartáveis, pode ser aquele bem baratinho. Então, aqui eu preciso de 3. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a quantidade 3. Desculpa, eu quero trabalhar com triplo. Então, ali diz que eu vou precisar de 3 pratinhos, 18 cubinhos e um dado. Então, a ideia aqui é qual? A gente pegar aqui e sortear. Então, por exemplo, eu sempre vou ter 3 pratinhos aqui. Então, eu trouxe aqui esses 3 pratinhos, que se vocês observarem bem, já estão bem gastos, de tanto que eu já usei eles, tanto em sala de aula quanto em formação. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou lançar o dado aqui, saiu 5. Então, em cada um dos pratinhos, eu vou por 5 cubinhos, porque é o que deu no dado. Eu vou calcular o triplo dos 5. Então, é o jogo do triplo aqui. Então, coloquei 5 em cada. 5 por quê? Porque eu quero saber o triplo de 5. Como triplo é somar 3 vezes a mesma quantidade aqui, ó. Deixa eu ver para vocês verem bem aqui, ó. Eu vou ter 5 mais 5 mais 5, o triplo de 5, que é o que deu no meu dado. Agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O triplo de 5 é 15. E daí a criança vai, então, fazer essa atividade lá nos seus dadinhos lá. Essa, na verdade, não é um jogo, e sim mais uma atividade de construção de conceitos. Então, podem ser em duplas, pode ser até em trios. Eu gosto de trabalhar em duplas, mas se não tiver o suficiente de material para dupla, faz em trios, que não tem problema. O importante é que a criança faça algumas vezes. Então, vamos dizer agora que saiu 1. Vou colocar aqui 1. Então, no meu dado saiu 1. Qual é o meu objetivo? Descobrir o triplo de 1. Então, o triplo é colocar 1 em cada aqui. 1, 2, 3. O triplo de 1 é 3, porque 1 mais 1 mais 1 dá 3. Lá no terceiro ano, ele vai aprender que ele pode fazer 3 vezes o 1, né? Que vai dar 3. No segundo, como a gente ainda não trabalha tanto com isso, a gente pode fazer 1 mais 1 mais 1. Mas também pode fazer 3 vezes 1. Sempre vai depender de como os alunos estão, né? Aqui fazendo ou já entendendo. Não tem problema falar, às vezes nem todos ainda vão compreender naquele momento, mas eles vão, com o tempo, já descobrindo isso, né? Então, vou colocar aqui de novo. Então, essa atividade, ela é bem interessante para brincar com eles antes de fazer novamente as atividades lá no fichário. Então, aqui tem o jogo, lá na página 224 do livro do segundo ano, e ali tem a tabelinha que tem lá no livro, esse quadro aqui, tem lá no fichário para eles preencherem. Então, cada um vai preencher com as suas jogadas lá. E depois eles vão observar. Então, no primeiro, por exemplo, eu tirei 5 no dado. Então, quantidade de cubinhos em cada pratinho? 5. Então, a quantidade dos 3 juntos? 15, porque 5 mais 5 mais 5 é 15, ou 3 vezes o 5 deu 15. Então, aqui dobro e triplo. Depois, claro, tem umas atividades que também vou sempre sugerir usar o material, se ainda necessário. Tem alunos que não precisam, tem outros que precisam. Então, vamos deixar eles sempre livres para usar ou não. E deixar claro para eles, usar o material não significa que eu sei menos. Usar o material significa que eu estou aprendendo. Então, todo mundo tem à disposição, alguns realmente não precisam mais, e a gente não precisa forçá-los também, tá? Então, aqui tem algumas atividades. Depois, eu não coloquei aqui hoje por tempo, mas vai ter a metade e a terça parte.
Então, podem ser feitas as mesmas coisas também com o material, metade. Quanto que é a metade? É dividir em duas partes. E o que é a terça parte? Dividir em três partes. Se eles entenderem bem a metade, está ótimo. Eu achei bem interessante hoje, resolvendo um problema lá no meu sexto ano, ele precisava achar a metade, a menina, então a menina, ela tem bastante dificuldade. Mas eu fiquei tão feliz, ela precisava calcular metade de 1.200. Daí ela falou para mim assim, professora, metade de 1.000 é 500. Isso eu sei. Falei, tá, e daí ainda falta quanto? Ah, 200. Qual é a metade de 200? Eu perguntei dela. Metade de 200, ela pensou, é 100, professora. Falei, então, observe que você fez a metade de 1.000, mas não fui eu que falei para ela. Ela já veio com a ideia. Então, é esse tipo de cálculo que eu quero que o meu aluno desenvolva. Então, por isso que ele está aprendendo metade aqui com números bem baixos já, números pequenos e quantidades pequenas. Então, vocês viram que lá as habilidades lá na base, elas vão aumentando. Então, isso que a minha aluna lá, com dificuldade lá no sexto ano fez, ele já pode ir aprendendo no quinto ano, e daí fazer esse tipo de cálculo para pensar sobre os números. Se a metade de 1.000 é 500, e a metade de 200 é 100, então a metade de 1.200, que é 1.000 mais 100, é 500 mais 100. Desculpa, metade de 1.200, que é 1.000 mais 200, é 500 mais 100. Então, olha que legal ele chegar nesse pensamento. E é isso que a gente quer dos nossos alunos, né? Então, tem lá atividades, aí tem um jogo para ajudar vocês, ó, esse jogo ele vai ser em dupla e tem a malha ali no livro. Eu só trouxe ele não para jogar hoje, mas eu trouxe uma ideia que talvez montar aquele dado lá ele estrague rápido ou algo parecido. E eu peguei um dadinho, olha aqui, um dado simples. Peguei um papel adesivo, ou podem ser aquelas fichinhas pequenininhas de adesivos, né? E coloquei em três faces eu coloquei dobro, ó, D de dobro, e em três faces eu coloquei o T de triplo. Só colei em cima de um dado comum, que talvez seja mais fácil do que montar o dado ali com eles. Então, outra sugestão. Porque como que é esse jogo? Então, ele vai precisar de um dado normal, um dado de 6 faces. Então, ele vai jogar este dado, ele vai ter o 3, por exemplo. Aí, ele vai jogar este dado aqui deu triplo, deu T, ó, saiu o T de triplo. E daí, quantos que ele pode pintar? Ele vai pegar a cor que ele escolheu ali, peguei duas cores, então ele vai pintar, por exemplo, de laranja e o colega dele de verde. Então, ele vai poder, como o dele deu 3 e deu o triplo, ele vai poder pintar 9 quadradinhos da malha. E depois ele vai contar a quantidade no final, né? Depois de várias rodadas, ele vai contar a quantidade de quadradinhos que ele pintou. Então, vocês observam que ele vai estar trabalhando aqui com quantidade e pode usar o material dourado, por exemplo, deu 3 e deu triplo. O que é triplo? É 3 vezes, né? Então, eu vou pegar 3 cubinhos. Quantas vezes? 3 conjuntinhos, né? Porque é 3 mais 3 mais 3, que é o triplo. E daí eu vou observar ali contando que dá 9. Então, eu posso sempre usar o material de apoio. E ele vai, ao mesmo tempo que ele está desenvolvendo aqui contagem, o conceito de triplo, ele está desenvolvendo uma outra ideia que já é a ideia de área. Claro que nós vamos nem falar disso, mas ele está desenvolvendo, porque quando você pergunta quantos quadradinhos você pintou, ele vai ter que contar lá, ele está fazendo a contagem, e daí ele vai ver, já vai estar desenvolvendo uma ideia diferente, que é a ideia de área. Não estamos falando disso agora, mas com certeza não vai fazer mal ele já trabalhar um pouquinho com isso. Aí vamos para o terceiro ano. Então, o terceiro, tanto o terceiro, o quarto e o quinto vão estar trabalhando na unidade 7 e 8, a última, com medidas. Então, os 3 anos. Então, aqui no terceiro ano, ele vai estar trabalhando com medidas de comprimento e de massa, nesse capítulo, nessa unidade. E na última unidade, medidas de tempo e de capacidade.
Acho que são essas duas na última. Mas neste aqui, ele vai trabalhar ainda com comprimentos, com unidades de medida não padronizadas e com unidades padronizadas. Não padronizadas, por exemplo, eu vou usar o palmo para medir os passos, né? Então, o capítulo lá vai ter bastante atividades, mas essa historinha aqui é bem interessante, que você pode contar para eles antes até de abrir o livro, que abrir lá, né, o material deles. Então, ali diz que a professora mediu a largura da sala e ela tem 6 passos de largura. Mas aí o Léo ficou curioso, né? E foi lá e mediu com os passos dele. Mas quando ele mediu, deu 9 passos. Mas por que deu tanto a mais? E ele ficou pensando nisso quando chegou em casa. A mãe dele, muito esperta, falou: Vamos lá no quintal? Vamos fazer uma medida no nosso quintal? E quando ela mediu, deu 13 passos. Mas quando ele mediu, deu 16 passos. Mas por que Léo deu tantos passos a mais? Então, ele vai observar que os passos dele são menores. Que tal fazer isso com os estudantes? Vamos medir algumas coisas com os nossos passos. Aí, depois, comparar um aluno que é bem alto com um aluno que é mais baixinho e ver ou as pernas mais compridas, mais curtas, né? E ver por que as medidas são diferentes. Porque elas não são padronizadas. Então, a ideia é que o aluno perceba que é isso que acontecia antigamente. Então, que antigamente a unidade de medida era o quê? Então, vai ter lá um pouquinho da história, né? Lá no início do capítulo vai ter mais das unidades, como eles mediam antigamente, quando eles não tinham unidades padronizadas. Então, eles usavam as medidas dos partes do corpo do rei. Então, você tinha um rei mais alto, maior, grandão, outro mais baixinho, mudava muito os comprimentos. Então, esse foi um dos motivos que foram criadas as unidades padrões, né? Os padrões de medida que a gente usa hoje em dia. Então, aqui tem uma ideia que a gente pode fazer, que eu gosto bastante, que é a ideia de um barbante. Então, pegar um barbante, por exemplo, cortar um pedacinho. Eu tinha preparado um aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu cortei um pedacinho aqui pequeno, de 20 centímetros mais ou menos, que é um bom comprimento. E daí fazer as crianças medirem lá, por exemplo, aqui, eu sugeri algumas coisas, a largura do quadro. Quantas vezes esse barbante cabe ali no quadro? Por que é tão importante fazer esse tipo de atividade? Para eles perceberem que ao medir, a única coisa que eu faço, na verdade, é comparar um espaço, no caso aqui estamos trabalhando com comprimento, um comprimento com alguma unidade que eu esteja usando. No meu caso, eu estou usando esse pedaço de comprimento ou esse pedaço de barbante aqui. Então, vou lá medir e vou anotar. Aí, você pode pedir para cada dupla medir duas coisas. Por exemplo, a largura do quadro, a largura da porta, o comprimento da mesa, a altura da mesa. Você pode pedir também o comprimento da sua carteira, né, da sua classe. Vão acontecer duas coisas interessantes aqui. A primeira é que eles vão perceber que, mesmo medindo com um barbante do mesmo comprimento, eles vão acabar achando quantidades um pouco diferentes. Por quê? Porque não dá para medir tão exato usando o barbante. Segundo, eles vão observar uma coisa importante, que é que o barbante inteiro ele não cabe. Às vezes eu vou precisar de um pedaço dele. Então, por exemplo, eu medi a minha carteira, coube o meu barbante 4 vezes e mais um pedacinho dele, para eles já irem pensando por que eu preciso das unidades de medidas menores. Né? Por exemplo, aqui eu tenho centímetros, milímetros, que daí a pouco eles vão vendo ali no nosso livro, né? No nosso fichário vai estar explicado. Então, eles vão perceber que é necessário que eu tenha unidades de medidas menores, porque às vezes uma grande não vai caber ali num espaço. Então, lá no nosso fichário, nós vamos ter vários instrumentos. Eu trouxe alguns aqui uma foto, né? Uma foto de instrumentos de medida, mas o que são instrumentos de medida? Então, se eu de comprimento, são instrumentos agora sim padrões. Então, se eu pego a minha trena aqui, ela é padrão. Se eu pegar aqui 2, medir
com essa aqui 2 centímetros, já vai ser bem mais fácil do que com o barbante, já vai ficar bem mais parecido. Se eu medir usando a trena, por exemplo, 80 centímetros, meu colega também mediu 80 centímetros, provavelmente a diferença vai ser mínima. Por quê? Porque é um instrumento adequado, é um instrumento, ó, o que que eu estou fazendo? A mesma coisa que eu fiz com o barbante. Só que agora, se eu medir em centímetros, eu estou vendo quantas vezes o comprimento do centímetro, que é esse pedacinho aqui, ó, isso aqui é 1 centímetro. Muito importante, por exemplo, pegar a régua e mostrar para eles aqui, ó, 1 centímetro aqui. Quantas vezes esse pedacinho ele cabe dentro daquele espaço, daquele comprimento que eu estou medindo. É isso que eu estou fazendo quando eu estou medindo. Eu estou comparando com uma unidade de medida. Então, aqui eu trouxe vários, por exemplo, instrumento que às vezes as crianças nem conhecem, mas às vezes até os pais têm em casa, é o paquímetro, né? O paquímetro é um instrumento interessante, ó. Ele vai abrir aqui e você vai medir aqui, você vai ver a medida. Você pode medir pedacinhos bem pequenos, olha aqui como ele abre pouquinho. Então, eu posso medir milímetros aqui, ó. Posso medir espaços bem pequenos ou maiores. Então, é um instrumento de medida muito usado na mecânica. Então, para medir peças, em empresas, em indústrias, eles usam esse instrumento. Claro, ali tem a trena também digital, ali tem uma fita métrica, eu trouxe aqui também a fita métrica aqui, né? Que muitos têm. Aqui, lá no livro de vocês, no fichário, vai estar sugerido que eles tragam instrumentos de medida, claro, se possível, não é obrigatório, né? Se alguém tiver. Lembrando sempre de perguntar para os responsáveis, né? Depois, ali no livro, no fichário, vai estar a explicação da relação entre metros e centímetros e milímetros. Então, é importante, uma coisa que eu falo para todos os professores, aqui vocês não vão conseguir ver ela inteira, mas com certeza vocês já viram essa régua na escola. A maior parte das escolas tem essa régua de 1 metro. Então, a régua de 1 metro, ela é muito importante para a criança perceber o tamanho de 1 metro. Porque eu fico bem preocupada e, às vezes, assim, assustada até quando eu entro, por exemplo, no 8º, 9º ano e digo para eles que este aqui é 1 metro, isso aqui tem 1 metro de comprimento, e as crianças não têm nem ideia, não tinham nem ideia, eles ficam olhando, então isso aqui é 1 metro. Então, eles precisam ver isso. É que, às vezes, para nós é uma coisa tão óbvia que a gente esquece. Então, ali no fichário, nós temos lá 1 metro igual a 100 centímetros. E daí também tem lá o símbolo, né? Que é o M e o cm de centímetros. Daí tem ali desenhado uma régua de 100 centímetros, claro que está bem juntinho ali, né? E daí ele mostra lá os diferentes, as unidades menores, o milímetro, que é aquele pedacinho ali. As crianças precisam ver isso. Precisa mostrar lá na régua. Pegue a régua. Régua é uma coisa que eles geralmente têm as deles, né? Ou então tem algumas na escola. Então mostra lá, vamos procurar o que é 1 centímetro. Vamos procurar na régua. Depois, entre 2 tracinhos pequenininhos, aqui é 1 milímetro. Olha como ele é pequeno. O que poderíamos medir em milímetros? Se eu quiser, por exemplo, medir o comprimento de uma formiga, os milímetros são ótimos. Lembram quando vocês usaram o barbante? O que aconteceu? Em alguns lugares faltou ou sobrou espaço para medir e não dava mais para um inteiro, aí eu precisava pegar um pedaço do meu barbante. É por isso que nós temos unidades de medida menores. Então, mostrar para eles as diferentes unidades lá na régua. E falando em régua, medir coisas com a régua, medir coisas na sala. Claro que a gente pode usar a fita métrica, quando os alunos trazem fita métrica, a trena, a régua, eles podem medir diversas coisas. E
se eu perguntar para qualquer professor, toda vez que você vai medir qualquer coisa, eles vão perguntar: eu começo a medir do 0 ou do 1? Algum deles. Muitos já sabem, mas outros sempre tem alguém que pergunta. Por quê? Porque quando eu conto, eu começo contando 1, 2, 3, 4. Quando eu meço, eu preciso começar a medir do 0. Por que eu preciso começar no 0? Por quê? Do 0 até o 1 vai ter o primeiro centímetro, ou milímetro, ou qualquer coisa. Do 1 até o 2 vai ter o segundo, e assim por diante. Então, a criança precisa perceber que para medir eu tenho que começar do 0. Para contar, o 0 não importa, ele não existe, porque se não tem nenhum objeto, eu não vou contar. Para que eu vou contar se não tem nada? Agora, se eu vou medir, eu preciso começar do 0. Então, por isso que o 0, ele começa a fazer sentido para a criança quando ela sabe medir, porque ela entende que eu começo do 0. Se eu conto, por exemplo, os dias do mês no calendário, você nunca vai ter 0 lá. O 0 sozinho, claro, o 0 junto com 1, daí vai ter 10, mas não o 0 antes do 1, porque não existe. Agora eu tenho o dia 1, o dia 2, o dia 3. Agora, se eu vou medir o comprimento da minha mesa, da minha carteira, eu preciso medir o primeiro centímetro. Então, eu vou começar lá do 0. Então, por isso que é importante a criança medir diferentes objetos na sala. Eu até coloquei aqui, ó. Então, o metro, né? É importante a criança perceber o tamanho que é o metro. Claro que no slide não tem a mesma ideia, e sim com o... Ah, mas eu não tenho uma régua de 1 metro. Não tem problema. Use a fita métrica ou a trena e mostre para eles, ó, aqui está o 100. Então, eu tenho aqui do 1 até o 100, este espaço aqui, né? Que vocês não conseguem ver inteiros ali, né? Mas na sala de aula, sim. Este espaço inteiro mede 1 metro. Então, quando eu quero saber quantos metros tem a minha sala de aula de comprimento, eu vou ver quantas vezes este espaço da minha trena ou a minha régua de 1 metro cabe no comprimento da minha sala. Se tiver várias réguas e conseguir enfileirar, melhor ainda, que daí ele vai perceber mesmo o que é, quantas vezes cabe. Então, e dificilmente vai caber inteiro. Por isso que eu preciso dos centímetros. Então, vai caber, por exemplo, 7 metros e mais 40 centímetros. 40, um outro pedaço do metro. Então, centímetro é um pedacinho do metro. 1 centímetro cabe 100 vezes no metro. Então, aqui, então, a sugestão de medir os colegas, uma atividade lá no livro, no fichário, que é uma sugestão que os alunos, em geral, a professora de educação física, né, as escolas que eu trabalho, em geral, é a professora de educação física que mede a altura das crianças. Então, mas dá para medir na sala de aula também e anotar. Eu sugiro que vocês anotem em centímetros, por quê? Porque a maioria deles tem mais de 1 metro. Então, por exemplo, tem 110 centímetros. É melhor porque eles ainda não aprenderam 1,1 metro. É mais difícil. Então, eu sugiro aqui a gente fazer com centímetros. E depois também tem várias atividades aqui, né, no fichário. Aí tem aqui a relação entre os metros, centímetros, milímetros, e a régua de 1 metro é legal porque ela tem o desenho de 1000 milímetros, né? Então tem aqui os 1000 espacinhos. Então é interessante até começar a contar. Claro, você não vai contar até 1000, mas eles vão perceber que em 1 centímetro tem 10, em 2 centímetros tem 20, 30, 40, 50. Quando ele chegar lá lá vai dar os 1000. É bem interessante que 1 metro tem 1000 milímetros, tem 1000 espacinhos aqui. Depois também tem algumas atividades lá, né? E daí essa atividade que eu já sugeri, que é medir comprimentos lá, para eles entenderem que tem que começar do 0. Depois, então, tem atividades disso no livro. Agora ele vai estar comparando, né, objetos com uma régua que não tem exatamente o comprimento certo do centímetro, né? Mas é uma ideia aqui no desenho.
Depois, então, lá no terceiro ano, termina o capítulo com as medidas de massa. E as medidas de massa, também sugiro trazer as balanças para a sala de aula, se você tiver. Porque é bem interessante a criança ver diferentes instrumentos de medida. Então, eu tenho vários, mas eu gosto dessas coisas, então, quando eu vejo alguma coisa, eu já pego. Então, essa aqui, por exemplo, é uma balança bem antiga, daquelas bem antigas, né? Que vai até 10 quilogramas aqui. Então, ela está até bem enferrujada, assim, mas ela é das mais antigas. Mas a gente também tem balanças mais modernas, pode trazer a tua balança do banheiro, se tiver, né? Aqui tem uma outra, essas balanças de cozinha, para mostrar para eles. Então, como medir coisas? O que que a balança faz? Na verdade, por que que a gente começa trabalhando com medida de comprimento? Porque na medida de comprimento eu posso mostrar quantas vezes cabe. A balança, as balanças que a gente usa hoje em dia, elas não fazem mais essas comparações, né? A balança de pratos, de antigamente, que é o meu sonho ter uma balança de pratos, que a gente colocava, por exemplo, o peso de 1 quilograma aqui e tinha que ficar em equilíbrio. Você estava comparando também peso. O peso do que eu estava medindo, por exemplo, eu quero 1 quilograma de feijão. Então, eu colocava um tanto de feijão aqui, e daí ele me comparava com o peso de um ferro, né, que tinha 1 quilograma. Só que hoje as nossas balanças já não mostram isso. Praticamente nenhuma criança conhece aquelas balanças de prato, nem a gente não lembra mais disso. Mas elas existiram, foram as primeiras, que ali dava para ver bem certinho a comparação, né? Então, aqui, tem uma coisa aqui que a gente viu aqui nesse slide, que está escrito num cantinho lá, que a unidade de medida de massa são de gênero masculino. Então, o correto é o grama, o miligrama, o quilograma, ou seja, se eu vou comprar 200 gramas de presunto, não é 200 gramas, é 200 gramas. Então, já ir se acostumando a falar isso. Que às vezes a gente, de tanto que a gente ouve falar, se eu falo, por exemplo, 200 gramas, na verdade eu estou falando daquela grama, sabe, do gramado. Aquilo pode ser chamado de grama, a grama. Aí 200 gramas, aí estou falando da quantidade 200 folhinhas de grama. Agora, quando eu falo de grama, 200 gramas de presunto, 200 gramas de queijo, ou 200, 300 gramas de arroz, e assim por diante, né? Então, aqui, então, essa atividade eu aprendi com uma professora, que ela me contou que fez, que deu muito, muito certo, foi muito divertido. Então, os estudantes, ela dividiu eles em grupos de duplas ou trios, e daí ela deu saquinho de plástico e mandou eles colocar, pediu para eles encher, fazer 1 quilograma de areia. Ela queria 1 quilograma de areia. E ela tinha uma balança. Então, eles colocavam um pouco de areia, corriam lá e pesavam, entre aspas, né? Porque, na verdade, está medindo a massa do objeto, da areia, e ele via quanto que tinha. Ficou longe, ficou perto. Ela tinha uma balança bem interessante, né? Mais fácil de medir. E daí eles iam lá e mediam. Por que isso? Para eles terem uma ideia de quanto é 1 quilograma. Então, pode levar, por exemplo, 1 quilograma de sal, porque sal é uma coisa simples de levar para a sala para mostrar para eles também. Mas essa da areia eu achei bem interessante, tá? Se tem areia na escola, geralmente tem, dá para fazer essa atividade para pesar, né? Medir a massa. Se você olhar lá no livro do professor, tem um texto explicando bem a diferença entre medir a massa e pesar, o peso, que é uma outra unidade de medida, que não é quilogramas, que a gente pesa em newtons. Então, é diferente de massa, que é pesado, massa é medido em gramas. Então, a minha massa é de 60 quilogramas. O meu peso, na verdade, é de 600 newtons, porque o peso é a força que a gravidade me puxa para baixo. Então, é uma outra unidade. A gente usa socialmente a palavra peso, mas, na verdade, é massa. Está bem explicado se alguém quiser se aprofundar lá no livro do professor, tá?
Então, aí tem outras atividades de estimativa lá, né? Qual que você acha que é mais pesado? Se eu pego uma garrafa, né, de água com 1 litro de água, se ela está no plástico ou no vidro, qual vai ficar mais? Qual vai pesar mais? Qual vai ter mais massa? Então, eles vão circular ali. Um balde cheio de pedras, outro balde cheio de algodão, ou um balão cheio, um balão vazio. Qual será que tem uma massa maior? E daí também tem aqui uma comparação, né? Se eu tenho lá uma maçã cuja massa é de 130 gramas, um morango, será que ele tem a massa de 24, 340 ou 155 gramas? O que você acha? E daí também dá para fazer. Se você não conseguir trazer essas coisas para a sala de aula, ou que pode não conseguir, não tem problema, dá para pesquisar na internet que vai trazer a massa desses objetos, dessas frutas, no caso ali. Depois, aí sim, vai ter umas atividades mais no nosso fichário, né? Então, que ele vai olhar ali, ó. O que é legal nessa atividade aqui, né? Que tem gramas e quilogramas. Então, por exemplo, ali, o primeiro sorvete ali são 200 gramas. Já o pacote de sucrilhos, acho que é, não sei o que é aquilo lá, um livro, alguma coisa assim, vai ter 1 quilograma. Como é que eu sei? Porque na balança está escrito que ela está medindo em quilogramas ou em gramas. E daí eu peguei uma frase aqui que eu gosto muito do Cortella. O Cortella tem umas frases muito boas, né? E esses dias descobri que ele é aqui do Paraná, né? O meu, no caso, eu moro aqui, meu conterrâneo, eu não nasci aqui, mas ele é paranaense. Então, ele fala assim, que a gente só encanta quando se encanta. Se eu não tiver encantado com o meu objeto de conhecimento, ou aqui eu ia colocar com aquilo que eu vou ensinar, eu não posso encantar o outro. Então, vamos pensar nisso. E para que eu possa me encantar, eu preciso saber. E para saber, eu preciso me informar, preciso me formar, preciso ler, correr atrás. Esse é nosso trabalho. Quando a gente escolheu ser professor, a gente já estava nas entrelinhas, sabe, nas linhas miudinhas lá embaixo no contrato? Estava isso, estar em constante formação, correndo sempre atrás de formas de ensinar o nosso estudante. Hoje eu trouxe algumas para vocês, algumas sugestões, são, como eu falei sempre, são sugestões que vocês podem usar nas suas salas de aulas ou adaptar, porque nós professores somos muito criativos, né? Então, adaptar isso para a sua realidade da sua sala de aula. Então, e eu realmente espero que tenha ajudado, que vocês possam fazer o planejamento usando algumas dessas sugestões, e se tiverem outras, estou aberta também a sugestões e outras ideias que a gente está sempre aprendendo junto, né? Então, era Amém. isso hoje, Silvana. Rosânia, muito obrigada, foi excelente. Eu acho que agora que está gravado, a gente vai colocar na plataforma e para a gente poder absorver tudo isso com calma, mas foi excelente. Agradeço Às muito vezes eu falo você. rápido, né? Não, é que você é encantada com a matemática. Ah, eu gosto. A gente consegue notar isso quando você dá a sua aula, isso é muito bonito de ver. E você faz com que eu, por exemplo, acabe gostando mais ainda de matemática. Quando eu escuto você, eu começo a gostar mais. Parece mais fácil, porque o encantamento que você tem com a matemática faz a gente ver com outros olhos, dá vontade de dar aula quando eu escuto você falando assim. Mas muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. E na quinta-feira a gente tem um outro encontro, agora com os professores de quarto e quinto ano. Mas quem está aqui ouvindo a gente, mesmo que não seja professor de quarto e quinto ano, vocês viram que vale muito a pena participar, tá bom? A gente vai mandar o link na quinta-feira, então, quarto e quinto ano da unidade 7. Rosânia, muito obrigado. Pessoal, boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom descanso para todo mundo. Obrigada. Amém, gente. Ótimo descanso. Obrigada por estarem presentes aqui comigo. Tchau. Tchau.